Olá pessoal, nós vamos agora falar sobre os limites laterais. E para falar sobre os limites laterais, a gente precisa de fazer essa definição aqui, de ponto de acumulação à direita. Então a gente vai dizer o seguinte, seja X, um conjunto contido em R, A vai ser um ponto de acumulação à direita, e a gente denota assim, A pertence aos pontos de acumulação de X mais, né, pela direita. Se a gente tiver o seguinte, se a gente tiver que existe uma sequência de pontos Xn convergindo para A pela direita de A, aqui, com todo X maior do que A. Tem várias maneiras da gente escrever essa definição. A primeira é por esse modo que eu falei com vocês, por sequência. Então, o X, né, o A, ele vai estar nesse conjunto aqui dos pontos de acumulação à direita de A, se existir uma sequência de pontos Xn em X, com todos esses pontos da sequência maiores do que A, tal que o limite de Xn é A, quando N vai para infinito. Outra maneira de se definir isso é dizer que para toda vizinhança de A, melhor, né? Dizer que toda vizinhança de A contém pontos de X com X maior do que A. É o mesmo que dizer que para todo epsilon maior do que zero, a gente tem, vou reescrever essa questão da vizinhança aqui, veja bem, X, interseção, agora eu vou pegar, não o intervalo todo, eu peguei o epsilon desse tamanho aqui, tá? Só que eu quero dizer que tem pontos de X aqui na partezinha de cima, ou seja, à direita de A. Então, eu vou pegar só essa parte aqui, ó. Interseção com A e A mais epsilon. E dizer que esse conjunto aqui, ele é diferente de vazio. Tá? Se para todo epsilon maior que zero, esse conjunto aqui, né? Ou seja, tem pontos de X aqui. Veja que isso é totalmente equivalente a dizer essa vizinhança aqui, né? Tem pontos de X em X, com X maior que A. Ou ainda, a gente pode dizer que o X ele vai ser um ponto de acumulação à direita de A, se ele for um ponto de acumulação do conjunto Y, que é o X interseção A mais infinito. Então, ele vai ser um ponto de acumulação à direita de X, se ele for um ponto de acumulação da maneira que a gente já definiu anteriormente, ou seja, um ponto de acumulação ordinário desse conjunto Y aqui, que é fazer o X interseção com A mais infinito. Analogamente, a gente define o ponto de acumulação à esquerda com A pertencente a X' menos, quando a gente tiver qualquer uma dessas definições, né, valendo para uma sequência de pontos com Xn menor do que A, ou uma vizinhança de A contiver pontos de X com X menor do que A, ou sempre você ter que X interseção com A menos epsilon e A diferente de vazio para todo epsilon, tá? Ou dizer também, né, que um ponto de acumulação, né, de X' menos, né, um ponto de acumulação à esquerda de X' menos é um ponto de acumulação ordinário do conjunto Y igual a X interseção com menos infinito A. Então, é a definição, a gente faz de forma análoga. Então, vamos aos exemplos. Nosso primeiro exemplo, a gente tem aqui o conjunto X, como sendo todos esses pontos, 1 sobre 2, 1 sobre 3, 1 sobre 4, 1 sobre N, o N natural. A gente tem que 0 ele pertence
ao conjunto de pontos de acumulação de x pela direita, porque perceba que os pontos de x vai ser o 1, 1 meio, 1 sobre 2, 1 sobre 3, 1 sobre 4, 1. Eles vão se aproximando de zero pela direita, mas nunca assumem o valor zero. Então, o zero pertence a x', mesmo sem estar no conjunto, tá? Mesmo sem pertencer a x. Outro exemplo, né, é que se a gente tem um C pertencente ao interior de um certo intervalo I, se tiver um ponto interior a algum intervalo, então esse ponto ele vai estar na interseção dos pontos de acumulação à direita e dos pontos de acumulação à esquerda do intervalo. Então, se você tem um intervalo em R aqui aberto ou fechado que seja, e C for um ponto interior a ele, então ele vai ter uma sequência de pontos à esquerda e vai ter a sequência de pontos à direita. Porque toda a vizinhança, você sempre vai conseguir uma vizinhança com essa vizinhança contida no intervalo I, tá? Então, você consegue satisfazer as duas definições, por isso C vai estar na interseção. Agora, por outro lado, se o C é extremo, ele vai estar em I mais, né? I mais, se ele for um extremo, vamos colocar aqui intervalo fechado ou aberto, tanto faz. Se o C for extremo inferior, ele vai ter pontos convergindo para ele à direita. Então, ele vai pertencer ao I' mais. Agora, se o C for um extremo superior, vamos supor que o C esteja aqui, então o C vai pertencer ao conjunto de pontos de acumulação à esquerda, porque ele vai ter pontos debaixo dele, né, inferiores a ele, convergindo para ele no conjunto. Tanto faz se o conjunto é aberto ou fechado, C pode estar ou não, tá bem? Outro exemplo é o conjunto de Cantor. O conjunto de Cantor, só para recordar, é um conjunto construído da seguinte forma. A gente tem aqui o intervalo 0, 1, tá? Vou pegar aqui. Intervalo 0, 1. E, para construir o conjunto de Cantor, a gente tira a parte, o terço médio. Então, a gente divide esse intervalo aqui em 3 e tira o terço médio. Tá aqui o 1 terço, 2 terços. Essa parte que eu tô riscando de amarelo, a gente tira do intervalo 0, 1. Sobrou quem? Sobrou esse intervalo aqui. 0, 1 terço, 2 terços, 1. Novamente, nessa segunda etapa da construção do conjunto de Cantor, a gente tira o terço médio. Sobra quem? Sobra esse intervalo aqui, união com esse intervalo aqui, união com esse intervalo aqui, união com esse intervalo aqui. Novamente, a gente tira o terço médio e assim sucessivamente, com infinitas etapas, construindo o conjunto de Cantor. Ele tem algumas propriedades que eu vou... As propriedades são as seguintes. Ele é compacto, ele tem interior vazio, todos os pontos são pontos de acumulação e ele é não enumerável. No capítulo que trata sobre conjunto de Cantor, vocês podem ter a prova de cada uma dessas propriedades. Agora, aqui para o nosso caso, a gente vai ver, né, se X pertence ao conjunto de Cantor, que eu vou chamar de K, é um extremo. O que é ser um extremo? Por exemplo, olha aqui, 1 terço é um extremo, o 0 é um extremo, tá? Do conjunto de Cantor, tá? Observa que o 0 nunca vai sair do conjunto. E observa que os extremos que vão aparecendo em cada sequência, 1 terço aqui é um extremo, depois aparece esse extremo aqui, depois vai aparecer um aqui. Eu tô com uma sequência de pontos, olha, aqui, 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 indo pro 0, tá? Se ele, então, eu tenho uma sequência de pontos convergindo pro 0, no caso aqui pela direita. Então, se ele é extremo à direita, se ele é um extremo inferior, ele vai estar
ou no K' mais ou no K' menos. Por exemplo, se ele for 1/3, tá? Vai ter esse extremo, depois esse extremo, depois outro extremo. Vou conseguir uma sequência de pontos convergindo para 1/3 e 1/3 nunca mais. O extremo, ele nunca mais sai do conjunto de Cantor. Uma vez extremo do conjunto de Cantor, ele passa a pertencer ao conjunto de Cantor. Você vai tirando sempre o terço médio, tá? Agora, se X pertence a K e X não é extremo, troquei o R com coisa de novo. Esses pontos, até hoje, a gente não sabe se existe um ponto com essas propriedades, pertencente a K e que não seja extremo. Mas, enfim, se ele existir, então, ele vai estar na interseção, tá? Ele vai ser K' mais interseção com K' menos. Isso aí fica pra gente filosofar, tá? Não tem como a gente provar. Agora, eu tenho a definição de limite à direita. E a gente vai denotar aqui, né? Limite de f de x quando x tende a pela direita vai ser igual a um certo L, quando para todo epsilon maior do que 0, existir um certo delta maior do que 0, tal que o f de x, né, seja tão próximo de L quanto eu queira, ou seja, quanto ao epsilon dado, né? Para esse epsilon escolhido, eu tiver essa condição sempre que o meu x estiver no x. E agora veja bem, o que eu vou colocar aqui? Em qual condição que eu vou colocar aqui? Eu estou querendo mostrar que o L é limite à direita quando o x tende a A pela direita, né? Da f de x. Então, eu estou com o x chegando aqui, ó, pela direita até A, né? Uma sequência de pontos, ou se aproximando tanto quanto eu quero. Eu peguei um epsilon maior do que 0 e eu vou espremer o x com A aqui por um certo delta, tá? Tem aqui, né? Aqui é o tamanho do delta, aqui é o A menos delta, aqui é o A mais delta. Só que eu não quero falar sobre o x que está nesse intervalo, eu quero falar do x que está nesse intervalo. Então, isso aqui precisa acontecer sempre que, veja lá, né? O A, ele é menor do que x, tá? Qualquer x que esteja aqui dentro, tá? Não precisa ser esse. Vou colocar aqui. O A é menor do que x nesse caso aqui. A ser menor que x é a mesma coisa que eu dizer que 0 é menor do que x menos A, tá? E eu quero que essa diferença aqui seja menor do que esse tamanho delta. Então, ó, eu vou colocar aqui, quando x está em x, e 0 menor do que x menos A menor do que delta. Ou ainda eu posso dizer, né, limite de f de x é igual a L, quando x tende a A pela direita, se e somente se para todo epsilon maior que 0, existe delta maior que 0, tal que, ó, se eu tiver x aqui, vou escrever diferente. Se eu tiver x nesse intervalo, ó, A mais delta, tá vendo, ó, esse intervalo aqui, ó, A mais delta, interseção com x, que é essa parte aqui, tá? Implicar que meu f de x menos L é menor do que epsilon, ok? Analogamente, a gente definiu agora aqui, né, o limite à direita. Analogamente, a gente define o limite à esquerda. À esquerda. Com o mesmo raciocínio, pensando, né, que limite de f de x, quando x tende a A pela esquerda, vai ser L, se somente se, para todo epsilon maior que 0, existir um certo delta maior que 0, tal que, se x pertence, agora qual vai ser o intervalo que eu vou usar? Tá aqui o A, tá aqui o tamanho do delta, tá, ó,
delta, eu quero x chegando a A pela esquerda. Então, eu quero x dentro desse intervalo, tá? A menos delta e A interseção com x implicar que o f de x menos L é menor do que epsilon, tá bom? Uma observação é que o limite de f de x, quando x tende a A, ou pela direita ou pela esquerda, digamos agora pela direita, ele vai ser igual ao limite ordinário, quando x tende a A, sem falar esquerda e direita, de uma certa função g de x, tomando a função g de x como sendo, tomando a função g, né, sem colocar o de x, né, tomando a função g como sendo a função f restrita ao domínio x, interseção, tá chegando pela direita, né? Tá chegando a A pela direita, ou seja, ele tá vindo por aqui, né? Interseção com A mais infinito. Então, olha só, se eu pego aqui a função f restrita a esse conjunto aqui, eu tinha antes aqui o conjunto x todo, agora eu só vou restringir aqui. Então, eu posso pegar o limite ordinário dessa função g de x. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que todas as propriedades que a gente provou para o limite ordinário, por exemplo, aquele teorema caracterização de limite por sequências, também vai valer para os limites laterais. Basta eu olhar para essa função g como sendo a função f restrita à parte maior, né, ao A mais infinito, interseção com x, quando eu pego essa restrição. Vamos aos exemplos. Seja f, g, h e φ, né? 4 funções diferentes, né? Todas com domínio em R menos o zero e o contradomínio R. Se a gente tem a f de x aqui como sendo seno de 1 sobre x, a gente já viu que essa função é uma função que ela chega oscilando muito aqui, né, no 0, 1. Tanto à direita, tanto à esquerda, né, que foi o primeiro que eu fiz, quanto à direita. Então, se eu pegar o limite ordinário dessa função, né, o limite quando x vai para 0 de seno de 1 sobre x, a gente até fez um exercício que a gente consegue uma sequência de pontos aqui em qualquer valor no intervalo menos 1, 1, que se aproxima desse valor c, né? A gente consegue, né, essa sequência de pontos para qualquer valor c entre menos 1 e 1. Então, ela aproxima ao mesmo tempo de todos os pontos desse intervalo aqui, tá? Então, ou seja, esse limite não existe. Se eu pegar o limite pela esquerda, também não vai existir, porque ele continua, não tem uma uniformidade, nem quando vem pela esquerda e nem quando vem pela direita. Então, nem o limite à esquerda e nem o limite à direita existem, não existem. Agora, a g de x, ela é função x sobre módulo de x. O módulo de x, quando x é positivo, é o próprio x, então x sobre x é 1. Então, aqui vai ser aqui, no zero não está definido. E quando x é negativo, o módulo de x é menos x, né? Então, x sobre menos x é menos 1. Então, ela vai vir por aqui. E não assume nenhum valor quando chega perto do zero, que ele não está no domínio. Quando eu vejo o limite de g de x, quando x vai a zero, esse limite não vai existir, limite ordinário. Por quê? Porque, por um lado, ele é menos 1, por outro lado, ele é 1. E para o limite ordinário existir, que é quando vai a zero aqui, ele precisa ser único. Mas se eu olhar para o limite à esquerda, se eu olhar só para os valores de x à esquerda, meu de zero, né? À esquerda do zero, aí sim, eles estão indo para o mesmo número que é o 1, menos 1. Então, aqui é menos 1, a mesma coisa à direita. Se zero vai a x pela direita, né, por valores positivos, o limite quando x vai a zero mais de g de x é 1. Agora, h de 1 sobre x é uma função ilimitada. Na parte negativa ela vem para cá, na parte positiva ela vai para lá. Então, esse limite não existe.
nenhum ordinário de h de x, nem os limites laterais, porque eles vão para menos infinito à esquerda e para mais infinito à direita, então não existe esse limite. Já essa função aqui é uma função bem diferente, né? É elevado a menos 1 sobre x. O gráfico dessa função é o seguinte: aqui está o 1, aqui, antes do zero, a função vai para mais infinito, e depois do zero, por valores maiores do que zero, a função sai do zero. Não está definida no zero, né, mas ela sai por valores próximos de zero e se aproxima de 1, tá? Olha só, o limite ordinário dessa função, limite de φ de x, quando x vai a zero, ele não existe, porque por um lado ele está indo para mais infinito, por outro ele está indo para zero. Então, ele não existe. Só que o limite da φ de x, quando x vai a zero, pela esquerda, também não existe, porque ele vai para mais infinito. A gente não definiu, né? Não é mais infinito não é um número, ou seja, ele não existe esse L. Já quando a gente toma o limite à esquerda dessa função, à direita, de 0 mais, da φ de x, aí sim a gente consegue que esses valores aqui, né, quando x tende a zero pela esquerda, direita, vai para zero. Então, ficam aí esses 4 exemplos dessas 4 funções em que a gente testa o limite ordinário, limite à esquerda, limite à direita, e eles podem dar diferentes, podem existir ou podem não existir. Agora eu vou falar para vocês dessa definição de função monótona não decrescente. Antes de eu escrever a definição formal de uma função monótona não decrescente, vamos pensar o seguinte: o que é uma coisa monótona? Uma coisa monótona é uma coisa que não muda, tá? Ou seja, ela escolhe uma coisa, por exemplo, ela é não decrescente. Então, ela escolhe uma coisa, né, e ela continua assim sempre. Por exemplo, nesse caso, ela é não decrescente. Então, ou ela cresce, ou ela fica constante. E assim sempre, tá? Então, ou ela fica constante, ou ela cresce. Ou ela fica constante, ou ela cresce. Uma coisa ou outra. Uma coisa que ela nunca vai fazer é decrescer. Então, é uma função que só faz uma coisa. Monótona só faz uma coisa. Ou só cresce, ou cresce e fica constante, mas ela não decresce. Definição formal de função, né? Uma função, ela é monótona não decrescente se para todo x, y no domínio, tá? X, y que estão no domínio, e tiver o x menor do que y, o que vai acontecer? Eu tiver o x aqui e o y aqui, tá? X menor do que y, o que vai acontecer com a imagem? Eu disse que ela podia ser constante, né? Então, o f de y podia ser igual ao f de x, ou maior. O que ela não vai poder ser nunca é menor do que o f de x, tá? X menor que y implica f de x menor ou igual que y. Não vou fazer aqui, mas de forma análoga a gente define monótona não crescente, tá bem? E a gente faz essa definição para falar do teorema 5 do livro, tá? Vou colocar só teorema aqui. Tá, teorema 5 desse capítulo do livro. Seja f de x em R uma função monótona e limitada. Depois eu vou falar por que eu preciso do limitado, tá? O teorema me diz que para todo A pertencente aos pontos de acumulação à direita e todo B pertencente aos pontos de acumulação à esquerda de x existem os limites laterais. O L, que é o limite quando x tende a pela direita da f de x, e um certo M, que é o limite quando x tende a B pela esquerda do f de x.
mostra, né, a existência desses limites, garante a existência desses limites quando eu tenho uma função f monótona limitada. Para a gente mostrar isso, a gente vai fazer o seguinte, vamos mostrar só a existência de um limite é o suficiente, tá? Só para a gente poder ter uma ideia. O outro sai de forma análoga. Então, suponha, sem perda de generalidade, f não decrescente. E chame L como sendo o ínfimo desse conjunto aqui, olha. O que eu vou pegar aqui, ó? Vou pegar... a F tá exatamente aqui, né? Do jeito que a gente fez a definição. Eu vou pegar... Tá aqui o meu... Vamos supor que tá aqui o meu A. Tá? Eu vou pegar... Vou olhar aqui para os valores de x maior do que A. E aí, olha, na imagem, eu vou pegar aqui, né, a imagem desse conjunto aqui, ó. Quero fazer o ínfimo desse conjunto. Vou chamar o ínfimo desse conjunto de L. E o ínfimo desse conjunto vai ser o meu candidato ao limite. Eu vou mostrar que, de fato, esse L aqui é o limite quando x tende a A pela direita, tá? Então, ó, chamei L como sendo o ínfimo do f de x, né? É a imagem, né? Então, é o f de x. Quando x está em x e x for menor do que A. Esse L aqui é o meu candidato, então, afirmação. Esse símbolo aqui é de afirmação. Limite quando x tende a A pela direita do f de x é igual a L. Estou afirmando isso e vou mostrar, tá? De fato, dado epsilon maior que zero, a gente tem que mostrar a definição, né, do limite, para a gente mostrar isso aqui, né? Dado epsilon maior do que zero, a gente vai observar o seguinte, L mais epsilon, aqui, se eu pegar, vou colocar aqui, né, L mais epsilon, deixa eu apagar esse f de y aqui, para ficar mais clara a minha... Apaguei demais. Ficar mais claro a minha escrita aqui. Se eu pegar um certo epsilon maior que zero, o L mais epsilon, ele não é uma cota inferior desse conjunto aqui, olha. Cota inferior desse conjunto, se o L é o ínfimo, as cotas inferiores é do L para baixo. Tudo isso aqui para baixo é cota inferior. Se eu pegar o L mais epsilon um pouquinho para cima, ele já não é cota inferior do conjunto. O que é não ser cota inferior? Não ser cota inferior significa que existe alguém lá no domínio que está sendo levado pela F num lugar igual ao L mais epsilon ou menor do que ele, tá? Ou seja, existe um certo x aqui no domínio, tá? Tal que a imagem dele está indo nesse número menor do que L mais epsilon. Vamos escrever isso? Então, de fato, dado epsilon maior que zero, L mais epsilon não é cota inferior desse conjunto aqui, né? F de x, x pertencente a x, tal que x é menor do que A. O que significa dizer isso? Significa que existe um certo x aqui, né? Perto de A, vai ter um certo delta, né? Aqui, né? Aqui tá o A mais delta. Vai ter um x aqui dentro desse pedaço, tal que para todo x aqui dentro, para qualquer x que eu pegar aqui dentro, esse x vai cair dentro desse espaço aqui, que é menor do que o L mais epsilon, mas é menor do que o ínfimo, maior do que o L. Então, vamos lá escrever isso. Quer dizer que existe um certo delta maior que zero, tal que se o x tá nesse intervalo A mais delta, e em x, né, tem que estar no domínio para fazer sentido, então a f de x, ela vai estar nesse intervalo, entre o L e o L mais F. Mas isso é exatamente a definição do limite lateral, à direita. Então, provei o que eu queria. Eu disse que existe um delta, tal que se o x está nesse intervalo, eu consigo o f de x tão próximo de L quanto eu queira.
tá? Para quem for mais rigoroso, né, quer chegar exatamente igual ao que estava, observe que L é maior do que L menos epsilon, que é menor do que f de x, que é menor do que L mais epsilon. Mas isso aqui, olha, L menos epsilon menor do que f de x, menor do que epsilon, L mais epsilon é a mesma coisa que dizer que modo de f de x menos L é menor do que epsilon, tá? Quem não ficou satisfeito com essa frase aqui, ela é equivalente a essa frase aqui, tá? De forma análoga, a gente mostra a existência do limite inferior. E com esse teorema, a gente fecha a parte de limites laterais. Aguardem, então, aí os próximos exercícios. Só mais uma observação que eu prometi para vocês e eu não falei, que é o sobre o limitada, tá? Esqueci de falar. Por que tem esse limitado aqui? Se não tivesse o limitada, essa função aqui, olha, f de x igual a 1 sobre x com f indo, não precisa nem ser vou colocar aqui de r menos o zero em r, tá? Vou colocar então r mais aqui, menos o zero em r. Essa função, ela vai satisfazer todas as condições. Ela é uma função monótona, porque ela é só decrescente, né? O a, né, que no caso é o zero, né? Eu quero falar o limite de x quando x tende a zero pela direita da f de x. Quero falar sobre isso. O zero, ele tá nos pontos de acumulação, mas o limite quando x tende a zero pela direita aqui, ó, ele não existe. A função tá indo para infinito. Qual que é a falha dessa função? É exatamente ela não ser limitada. Por isso que eu preciso que a minha função ela seja limitada, ela esteja dentro de uma certa faixa aqui, tá? Aí eu consigo garantir o teorema. Se por acaso o meu A, no caso aqui o meu zero, ele não tá no domínio. Agora, se o A estiver no domínio, esse problema não vai acontecer. Então, a gente pode omitir o limitada das hipóteses do teorema, tá? Então, se A pertence a x, então podemos omitir essa hipótese de ser limitada. Ok? E com isso a gente finaliza esse vídeo.